nos criou. O Mestre Jesus, o Mestre que nos convida de maneira alegre, ininterrupta, ao banquete celestial, e a pleia de espíritos superiores que constantemente nos convidam a estudar, refletir, para que a gente possa sentir e vivenciar as leis divinas nas nossas preciosas existências. Agradecemos o convite das dedicadas irmãs, irmãos, da comunidade Espíritos Semeadores, e trazemos o abraço fraterno das voluntárias e voluntários do Centro Espírita Vem Jesus, voluntárias e voluntários do programa Nas Redes da Caridade. A proposta de hoje, em torno de, no máximo, 35 minutos, que sempre tem as facilitadores do estudo, é refletirmos sobre a importância da oração em nossas vidas, como bem lembrou a irmã, ao juntos, comunharmos o pensamento, unirmos e nos conectarmos ao Pai na abertura desta noite. Mas antes, eu só vou mostrar como nas obras da codificação e aquelas após a codificação subsidiárias e idôneas, a importância que os espíritos imortais desencarnados fazem em torno da oração. No nosso último encontro, nós vimos a importância do livro Voltem, o dedicado trabalhador, irmão Jacó, que é o pseudônimo. Ele vai nascer na República Tcheca, vai para a Europa, conhece Thomas Alva Edison, vem para o Brasil. No Brasil, vai morrer e depois desencarnar, octogenário. Vai trabalhar de maneira ininterrupta 60 anos na Federação Espírita Brasileira, com outros notáveis irmãos do ideal cristão, tais como Bezerra de Menezes, Guilherme Ribeiro, Leopoldo Cis, e na preciosa obra Voltem, publicado em 1948, onde juntos, no nosso último encontro, fizemos uma análise de algumas observações dele. Ele vai nos mostrar a importância da vigilância e da oração. Quando ele é conduzido com outras pessoas na praia do Rio de Janeiro, ele e outros não sabiam naquele momento a arte de volitar, então Bezerra de Menezes era que vai conduzir os recém-desencarnados até a Polônia. E aí ele narra, no capítulo 6, que ele está esperando ouvir uma professora. Ao ouvir a professora, ela vem toda iluminada, através do quarto centro, na linguagem de André Luiz, força, na linguagem do Sr. Allan Kardec, na questão 146 do Livro dos Espíritos, centro vital, o quarto, que ela estava emitindo uma luz, porque ela praticou virtudes, e ele olha para si e percebe que, embora fez muita coisa materialmente para os outros, ele esqueceu daquele convite, convocação do Mestre Jesus, quando os fariseus disseram: qual é o maior mandamento? E ele respondeu: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o coração e de toda a tua alma. Este é o primeiro e o maior ensinamento, ou seja, uma tríade. E o segundo é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, o dedicado irmão Jacó, no precioso livro Voltei, onde nós estudamos no último encontro nosso, aqui nos Semeadores, faz um convite alerta para os espíritos espíritas encarnados desenvolver primeiro a virtude do alto amor, para depois amar o próximo. E não uma visão, às vezes, teológica, dogmática, equivocada. Eu quero sair salvando os outros, esqueço de mim. Desequilíbrio. Percebeu a diferença? De primeiro eu me amar. E poderei fazer uma analogia. Você consegue ensinar matemática se você não sabe matemática? Então é simples. Então, o que é o alto amor? Se sentir um espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida. Isso é o alto amor. Então ele vai ver a professora, que às vezes não foi nem espírita, mas exerceu o alto amor, primeiro com ela e com principalmente as crianças, já que foi professora citada no livro em 48. Ele sente uma inveja e emite uma energia mental tóxica, porque o atributo do espírito imortal é pensamento, sentimento, com a vontade. Nós criamos uma energia mental, já que somos co-criadores, Criador Deus, co-criador, as filhas e filhos de Deus. Então ele emitiu para a professora. Marta, narra-nos o capítulo 6, olha para ele, uma branda reprimenda, ele se recompõe através dos sentimentos e principalmente dos pensamentos. O que é se recompor? É a oração. Então veja
os benefícios da oração nas nossas preciosas existências. Isso é tão importante que um incansável e inesquecível codificador, o Sr. Allan Kardec, vai tratar da oração nos capítulos, isso mesmo que vocês estão pensando, 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. 2 capítulos preciosos da belíssima obra, publicada em 1864. Então, na noite de hoje, vamos ler um pouquinho só do capítulo 27, onde Kardec vai lembrar da importância de Jesus nos mostrar aquele que realmente ora, daquele que às vezes está no movimento teológico dogmático, tá bom? É a parábola do fariseu e do publicano. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, qualidade da prece, está registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se julgarem justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo para orarem. Um era fariseu e o outro era publicano. Pausa. Será que Jesus está falando de homens? Ou Jesus, por ser psicólogo por excelência, está nos já dando a dica que são movimentos dentro de nós mesmos? E às vezes você poderá estar fazendo a seguinte pergunta: mas, D'Alessandro, será que das obras da codificação, e uma pausa, a União das Sociedades Espíritas de Santo Cubatão está trazendo um presente para a biblioteca do Grupo Os Semeadores? Será que Allan Kardec falou sobre psicologia? Claro, vocês sabem, mas às vezes quem está nos assistindo via a rede mundial de computadores está agora adentrando ao estudo das obras da codificação. Se você pega o livro dos Médiuns, no capítulo 30, que fala como criar, fundar e dar continuidade a uma sociedade espírita, está lá no artigo 1º. É de responsabilidade da sociedade espírita estudar as ciências morais, que a gente está fazendo hoje de maneira bem assim, limitada, uns 30 minutos. São as virtudes e as leis divinas, já que o tema daria para semanas, não é isso? Vírgula, ciências físicas, antropológicas, históricas e psicológicas. Bom, são defesas dela a política e a economia. Então, no artigo 1º, o inesquecível codificador, o espírito mais preparado para a tarefa enobrecedora do Consolador prometido por Jesus, já dá a dica: eu preciso estudar psicologia, além de antropologia, história e as ciências morais. E eu não devo estar assim muito enérgico dentro da casa espírita, estudar política e economia. Posso estudar, mas do portão para fora, do portão para dentro, estudar as leis divinas. Percebeu a beleza? E aí vocês também devem ter ouvido Revista Espírita. É um subtítulo, porque se vai no original, Jornal de Estudos Psicológicos, que começa em janeiro de 1858 e vai até a morte e desencarne do Sr. Allan Kardec em 1869. Percebeu a beleza da psicologia? Ah, sim, D'Alessandro, quem está sentado? Eu sou até psicólogo. Então, voltando para cá. Então, fariseu e publicano, ele já está dando a dica que pode ser movimentos dentro de nós, tá bom? Não precisa ser a pessoas em si em questão. Mas quem eram os fariseus? Se você leu, eu sei que você leu, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, era assim da comunidade judaica, o ápice, a nata, vamos dizer assim. Eram pessoas extremamente intelectualizadas, às vezes até ricas. Quem eram os publicanos? Eu sei que também você leu, né, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec coloca várias das culturas da época de Jesus, antes de Jesus e após Jesus. Quem eram os publicanos? Isso mesmo que vocês estão pensando, não está com vergonha de falar só porque acionaram aqui uma câmera, mas o único que está sendo filmado sou eu. Né? Não precisava nem me filmar, só minha voz era o suficiente. Né? Já essas belezas aqui naturais, além da beleza do quadro de Jesus, aí vai Jesus com a samaritana, né? Porque eu posso assustar muita gente, mas a minha voz, né? A pessoa não vendo, só a voz e informação. Pois bem, os publicanos eram os cobradores de impostos de Roma. Os judeus, no caso dos fariseus, o que vocês acham? Participa, se não, da sonoterapia. Eles gostavam de pagar imposto ou eles tinham ódio? Eles tinham só ódio, porque não ia para eles. Ia para onde? Para o Império Romano.
Não é o caso de vocês, que eu sei que todo mundo pagou imposto de renda. Mas até hoje tem gente que foge do imposto de renda. Percebe? Então era um movimento assim de ódio. Aí Jesus continuou aqui. Então o fariseu de pé orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos dou graças porque não sou igual aos demais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Pausa, que a informação também foi muito preciosa. Os dois homens, veja, Jesus escolhe duas pessoas a entrar no templo. Hoje, no campo da psicologia, se estuda o movimento da criatura com o Criador. O nome disso, religiosidade. O movimento da criatura com ela mesma, espiritualidade. Então, esses dois homens não eram pessoas assim ateias. São duas pessoas que pelo menos já estavam reconhecendo que existe um Criador e ele, a criatura, compreensível. Mas qual era então o movimento do fariseu? Você veja, o que a psicologia hoje fala, religiosidade extrínseca, fazer coisas para aparecer em detrimento do ser, e até utilizar o Criador para questões superficiais. Então os fariseus acreditavam que fazendo atos exteriores, Deus ia tratá-los com privilégios. Deus, nesse exato momento, a fonte de amor do universo, que eu poderia me perguntar para mim mesmo: Deus precisaria ter criado o D'Alessandro no universo? Não. Ou você? Mas quando Ele criou, o que Ele deu para o universo? Um presente. Percebem? Que nós somos o exemplo do amor para o universo, do amor de Deus. Por isso que Jesus ensinou que devemos nos amar, e amando a Deus também, porque quando eu amo as leis divinas da minha consciência, no meu nível evolutivo, de acordo com a questão 9 do Livro dos Espíritos, eu estou amando Deus, porque a maior obra de Deus são suas leis, as leis divinas. Então, voltando para cá, do fariseu, se eu tiver uma casa espírita num templo barganhando, eu estou como fariseu, porque eu me acho superior aos outros. Se eu pegar a lei maior do Livro dos Espíritos, lei de amor, justiça e caridade, eu consigo me conectar a uma lei praticando a virtude daquela lei. Então vamos juntos lembrar um pouquinho das leis. Se eu praticar a virtude de amor, que está aqui, né, na minha essência, mas está no centro de força, principalmente o quarto centro de força, com alto amor e o amor ao próximo, eu me conecto à lei do amor. Se eu praticar a autocompaixão, que também está aqui no quarto centro de energético, e eu tenho compaixão por próximo, porque eu só vou ter compaixão por próximo se eu antes eu tenho compaixão comigo, eu me conecto à lei de compaixão. Se eu praticar a lei do dever, eu me conecto, a virtude do dever, eu me conecto à lei do dever. Percebeu a beleza das leis? Então, qual é a maior das leis? Lei de amor, justiça e caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 648. Fazendo uma analogia, já que hoje foi um dia muito chuvoso, mas foi passageiro, porque ninguém morreu, ainda bem, dentro da programação. Mas vamos fazer uma analogia do oceano, para não assustar. Mas assusta porque é grande os oceanos. Lei de amor, justiça e caridade é o oceano. Os rios desaguando no oceano são as outras leis divinas: lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito, lei de reprodução, lei de sociedade, lei da adoração, lei do dever, lei da reparação. Percebeu a beleza? Que todas as leis estão conectadas a uma lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, toda vez que eu me coloco acima do outro ser, eu não estou sendo amoroso comigo, amoroso com o próximo, nem amoroso com a vida, que me criou e criou ele. Se eu me colocar acima dos outros, eu também não vou estar sendo justo comigo, justo com o próximo, nem muito menos justo com Deus, ou seja, com a vida. Se eu me colocar acima do próximo, estou sendo caridoso comigo, caridoso com o próximo, nem muito menos caridoso com a vida. Para eu acionar a lei de igualdade, qual virtude eu tenho que treinar? Que a gente está treinando hoje aqui. Qual virtude? Se eu desenvolver, se eu trabalhar a lei de solidariedade, eu me conecto à lei de solidariedade. Compreensível? Foi muito rápido. Se eu tenho compaixão perante os meus erros, então disse autocompaixão, então estou me conectando à lei de misericórdia.
que foi a grande missão de Jesus, mostrar um Deus de amor e misericórdia, não Deus temor de Moisés. Por isso que ele veio ressignificar Moisés. Que até hoje tem gente que tem medo de Deus, não ama Deus. Você consegue amar alguém que você tem medo? Tudo bem? Então voltando para cá. Para eu ser fraterno, para eu acionar a lei da igualdade, eu tenho que ser fraterno. O fariseu, ele se achava fraterno perante o publicano? Ele até começa falando ladrões e olha depois para o publicano. Ele poderia começar, se você está aí, não está em desdobramento, ele poderia falar assim: adúltero, injusto e ladrão. Não vai ser. Jesus é sábio. Olha, ele já apontava o que o outro fazia. Então ele fazia coisas exteriores. Então, ao olho da sociedade, jejuava 2 vezes por semana. Ele ficava até anêmico, de acordo com os textos evangélicos. Não tem gente que parece na sociedade boazinha? Mas meu Deus, o fulano morreu. Aí todo mundo começa a fazer oração. Quando você vê ele no mundo espiritual, não tinha nada de bonzinho. Então aqui, olha, 2 vezes por semana, dou dízimo a coisas materiais, que aliás é o alerta do irmão Jacó. O irmão Jacó foi milionário, porque como ele traz aqui o disco de vinho para o Brasil, nada contra ser milionário, que é uma aprovação, assim como a pobreza, que também é uma aprovação, mas ele faz um alerta para a gente. Ele acreditando que dando coisas materiais, vice-presidente, tesoureiro, médium passista e dialogador na enfermagem, a sala de atendimento fraterno e espiritual, o pessoal fala para dialogadores, ele achava que ia como um foguete, não é isso? Dentro de um foguete para as colônias. Hoje, dependendo da casa espírita, ganha até verba da prefeitura, do estado e da federação. Olha, a gente nem tira os nossos tostões para ajudar o próximo. Ele tirou do bolso dele, por isso que ele não fica no grau. Mas ele entra em depressão na colônia espiritual, que está ali na obra. Então o convite, a alerta dele para os espíritos espíritas encarnados é muito sério. Porque será que eu, como espírita, eu também não estou como fariseu? Eu estou há 60 anos presidente dessa casa espírita. Quanta cesta básica eu dei para os outros? Não do dinheiro dele, mas deu. Se achando que vai ter privilégios. O Deus de hoje, do maior ditador da Terra, que não tem um, infelizmente tem vários, por isso que o planeta está em guerra. O planeta não, alguns habitantes do planeta em guerra. Que a guerra começa dentro de mim. Quer colaborar com a paz do mundo? Começa pacificando o teu mundo interior, que é São Francisco que ensina. Lembra? Onde houver ódio, aonde? É fora? Não, dentro de mim. Eu saí de casa, estou lá pilotando o meu Fusquinha da década de 70. Alguém me dá uma fechada, eu fico com ódio. Francisco ensinou: onde houver ódio, da Alessandro seja dentro, leve o amor. Percebeu? Se eu tiver pacificado, eu ficarei num mundo de regeneração, de acordo com o sermão de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Percebeu a beleza? Que o movimento jamais foi para fora, como muita gente se veste de franciscano e quer salvar os outros. Muito sério a informação, a oração cósmica de Francisco, porque somente o Espírito Superior poderia fazer uma oração depois do Pai Nosso tão séria, que é o do Pai Nosso, que está aqui no capítulo 28. Por que será que Kardec coloca 70 preces no capítulo 28 do Evangelho e começa com a oração do Pai Nosso, frase por frase? Porque se você se aprofundar na oração, cada trecho da oração do Pai Nosso você aciona um centro de força no teu corpo espiritual. Lembra que tem 7? Voltando para cá. Então ele fala: o publicano, ao contrário, de pé e longe, nem levantava os olhos ao céu, porém batia no peito dizendo: ó Deus, tem de piedade de mim, que sou um pecador. Pecador, do grego, significa errar o alvo. Não é o que a gente aprendeu na teologia dogmática. Então vamos lá. Qual é o movimento do publicano? Religiosidade intrínseca. Deus vai ser adorado nos meus pensamentos elevados. Porque na época acreditavam que Deus estava no céu, na cultura judaica.
Então você vê, ele nem olha para Deus, é um movimento introspectivo, de se humildar, conforme está nas questões sobre a lei de adoração no livro dos Espíritos. Uma pessoa que é orgulhosa, ela vai saber orar, ela nem ora, mas aquele que está treinando a virtude de humildade, ou seja, humildade, ele vai se conectar ao Pai. Então, nem levantamos, batia no peito, olha só, ele acionou o quarto centro de força. Ele estava falando sobre a importância do alto amor, e de amar ao próximo e amar o Criador, da autocompaixão e da compaixão perante os erros do meu próximo. Aí digo-vos que este voltou justificado para casa. Quem acionou a lei maior? A lei de amor, justiça e caridade, de acordo com o Mestre Jesus. Participa, senão, da sonoterapia. Quem que acionou a lei maior? Lei de justiça. O fariseu ou o publicano? O publicano, percebeu? Jesus já estava ensinando, olha, cuidado, muita gente virá em meu nome dizendo que eu sou Cristo. É tudo falso. E vai enganar muitos. E ambos vão cair no barranco. É as pessoas que se usam do Cristo. E está cheio, hein? Os que não vendem o terreninho no céu, não. Ele já vende um apartamento, um helicóptero no céu. Não pode vender mais um terreninho. Jesus alerta 3 vezes no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu sei que você tem casa e hoje pode dormir, antes de dormir, lê com o teu anjo de guarda. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 51. Está combinado? Balança a cabeça. Obrigado, eu já posso voltar, porque o anjo da guarda tirou uma selfie. Você se comprometeu hoje, antes de dormir, ler sobre a transição planetária. Porque somente lobos caem em armadilha de lobos, como ensina Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se tem um ambicioso usando-se do Cristo, tem aquele que também é ambicioso. Por isso, a lei da afinidade. Bom, voltando para cá. Então, justificado para casa, o publicano. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Hoje ainda tem um verbo humildade. Então, da lição, você está dizendo o seguinte, que tudo que de bom que eu faço, vai ter uma galera lá do outro lado me esperando para dar um abraço. Pode ser isso uma visão bem assim rápida, mas não é isso. Se você para e analisa até as experiências hoje, além, é claro, da obra, não a eles, né? Vocês são fiéis a eles, ao codificador, lê a obra O Céu e o Inferno, que fez aniversário agora, sexta-feira, dia 1. Olha lá os depoimentos dos Espíritos. Eles são unânimes em falar, né? E hoje, evidentemente, a pesquisa está na área da psiquiatria, principalmente quem passa pela experiência quase-morte, quando a gente morre e desencarna, depois, né? É como se a gente estivesse no cinema com uma poltrona nossa. A gente vê um filme da nossa existência. Então, todos aqueles nossos esforços que a gente fez para superar a nós mesmos, na prática das virtudes, será exaltado. É isso que Jesus quis dizer. Vai ter um momento, né, aquele que usou da humildade, será exaltado, ou seja, ele vai perceber e aí vai vir o sentimento, conforme o livro dos Espíritos, questão 156, a doçura. Se eu pratiquei virtudes e me conectei às leis divinas, vem uma doçura. Se eu usei de máscaras, como fariseu, o que vem? A amargura. Por isso que as pessoas têm medo da morte. Se as pessoas que estão no planeta Terra, são todas elas, no mínimo, têm no mínimo mais de 100 mil anos, ou seja, já morreu mais de 1000 vezes, por que as pessoas têm medo da morte? A psicologia hoje prova, porque se ela usou de máscara na vida, quando vem a dor na morte, ela tira as máscaras. A pessoa não tem um medo em si da morte, mas ela não vai poder mais enganar se ela enganava até agora, como está dando a dica do fariseu. E aí, falando sobre a oração, o benfeitor André Luiz, nas suas preciosas obras, a começar pela primeira, que todo mundo tem em casa, não tem dos encarnados, só para ter uma noção. Quem não tem aí, que isso, dá um presente para você, você merece. Você é filha e filho de Deus. Lucigênito, vai, dá um presentinho. Passa lá na biblioteca, que eu passei lá, eu vi os livros gritarem, socorro, me tirem daqui, que eu fui feito para divulgar informação.
E depois que lê, dá um presente, vai e compra um novo. Que aí você abre o novo, você tem aquele cheirinho gostoso, novo, né? Tá bom? E aí ele fala já no capítulo 1, quando ele fez uma oração, ele pôde ser ajudado. Ajuda-te e o céu te ajudará. No capítulo 3, ele vai falar da oração coletiva. Na colônia Nosso Lar, o governador, ao orar às 6 da tarde, vem com os 72 ministros, vem pétalas, que acontece na casa espírita quando a gente ora. Não só na casa espírita, nos templos sérios. Agora olha só a dica do Lisias para ele, quando ele fala assim: meu pai, minha mãe não me ajudou, Lisias, no capítulo 7. Olha só o que Lisias diz: não, olha, desde que você, André Luiz, estava se preparando para sair do casulo terrestre, sua mãe já estava preocupada com você. Mas você só pôde ser ajudado quando você fez, só que eu vou ler, no dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Supremo. Então, quando o André Luiz orou como publicano, ele se conectou ao Pai e aos Espíritos Superiores. Até aquele momento ele não estava orando como publicano, ele estava orando como fariseu. Dedicado ao parceiro do tempo, o relógio, nos aponta que eu ainda tenho 2 minutos. Então eu vou agradecer a paciência das senhoras, dos senhores, e graças a Deus tem até jovem encarnado nessa casa, né? Porque está difícil achar os jovens encarnados, está todo mundo desencarnado. Então eu termino com a prece da aceitação nesse primeiro momento. Prece de aceitação da Senhora Maria Dolores. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos porque segues conosco lado a lado. Se dispudesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer os que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina, entretanto o Senhor sem das deficiências que carrega. Venho a ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração, e perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o meu sonho almeja, e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. A paz do Cristo seja sempre presente em nossas vidas.